Nós queremos compartilhar a palavra de Deus hoje. Texto de Paulo, carta aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. A partir do verso 17. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, 17 ao 21. Nós vamos usar, queria ler tão somente agora, o verso 17, 1:17. Acompanhe na sua Bíblia, você vai ter aí a projeção, você pode acompanhar. O verso 17 diz assim, Efésios 1. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Amém? O nosso tema de hoje, nós temos pensado muito nessa pandemia sobre as realidades espirituais e a situação espiritual do mundo e de cada pessoa. E um bom momento para pensarmos seriamente naquilo que Deus quer para o nosso coração, para você como servo de Deus e para você que está me ouvindo, que de repente ainda não teve uma experiência com Jesus. Nosso tema é esse, vivendo além da religiosidade vazia. Vivendo além da religiosidade vazia. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta fantástica. Recomendo você, meu irmão, minha irmã, que ainda não leu, uma carta dentro daquele grupo de cartas da prisão que Paulo escreve quando estava preso. Como nós temos a carta aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon, sem mencionar ainda da prisão, do seu período final, mais perto da sua morte, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Por isso a carta aos Efésios, ela é uma carta muito profunda. Nesse primeiro capítulo, nós começamos a compreender o plano de Deus, a pessoa de Jesus, o caminho da salvação, e Paulo vai então orientar a igreja de Éfeso sobre assuntos muito profundos aqui. Nós estamos falando sobre viver além da religiosidade vazia, considerando que pode haver algum tipo de vida religiosa que nos conecte com Deus, que nos faça ter um relacionamento com Deus. Por isso eu chamei vivendo além ou para além da religiosidade vazia, porque nós observamos uma religiosidade vazia na vida de muitas pessoas que não tem levado as pessoas a Deus. Essa religiosidade vazia, ela tem 3 marcas que a gente pode destacar. A primeira é que a religiosidade vazia termina em si mesma. O que significa isso? A religiosidade vazia termina naquele momento do ritual, no rito, na prática cerimonial. E quando aquilo tudo se finda, não há mais nada na vida prática. Por isso, a religiosidade vazia termina em si mesma. E não é este o propósito de Deus. Quem vive numa religiosidade que termina no ritual, na hora marcada, não entendeu tudo. Uma segunda coisa que a gente pode dizer é que a religiosidade vazia valoriza o espaço religioso em detrimento, isto é, em prejuízo do exercício da fé no cotidiano. Significa que a pessoa vive aquele momento na religiosidade marcada no espaço, o espaço que eu chamo espaço religioso, mas não esse movimento que acontece ali não tem desdobramento no espaço da vida, fora do ambiente religioso. E aí a gente pode chamar isso de
religiosidade vazia, porque não promove a vida de Deus nos outros ambientes, além daquele ambiente de culto ou de manifestação religiosa. Também não é isso que Deus quer. O Evangelho afeta todas as dimensões da nossa vida, em qualquer lugar que eu esteja, está para além das fronteiras do espaço religioso. Terceira coisa é que a religiosidade vazia, ela também, por conta de tudo isso, por ser vazia, ela facilita a manipulação das pessoas. Coloquei aí como manipulação das mentes. E o evangelho pregado puro e simples, não é? Usando uma expressão do C.S. Lewis, o evangelho puro e simples, a vida com Deus, ela, ao contrário disso, ela abre a nossa mente. O evangelho pregado legitimamente, a boa notícia, ao invés de produzir manipulação, produz libertação. Então, se alguém está num ambiente de manipulação, não é o ambiente do evangelho genuíno, que promove libertação. Por isso a religiosidade vazia, por todas as características envolvidas, ela facilita a manipulação. As pessoas são manipuladas. O discurso é para manipular. E no evangelho o discurso é para libertar. É para nos trazer uma outra dimensão de vida. Essa é a proposta de Deus. E a proposta de Deus não é viver uma experiência vazia ou uma religiosidade vazia. Dito isso, meus irmãos, nós precisamos entender, segundo o que Paulo disse para nós aqui, qual é o caminho para a gente vencer essa religiosidade vazia e viver tudo aquilo que Deus quer. Então eu queria chamar a atenção nessa direção. Eu queria que você caminhasse comigo conforme o texto está nos ensinando aqui. Primeira coisa, para viver além da religiosidade vazia, você precisa conhecer profundamente a Deus. Primeira coisa, segundo o que Paulo está dizendo aqui, para que eu e você, para que uma pessoa viva além de uma religiosidade vazia, ela precisa conhecer a Deus profundamente. É o que o verso 17 vai nos dizer. Acompanha aí. Olha o que Paulo está pedindo aqui, irmãos. Peço a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Olha que interessante. A Bíblia precisa ser compreendida adequadamente. A Nova Tradução da linguagem de hoje diz assim, olha só que interessante. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Isso se difere de uma proposta religiosa vazia, sem sentido. Pleno conhecimento, a palavra significa aqui conhecimento dirigido a um objeto específico, percebendo, discernindo, reconhecendo. A ideia é essa aqui. Pleno conhecimento. Por isso dizemos que o Evangelho é um convite à vida através do conhecimento de Deus, e segundo o que o Paulo diz aqui, numa atuação do Espírito Santo sobre a pessoa. O próprio Jesus disse, na oração sacerdotal de João 17, a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste ao mundo. É o conhecimento de Deus que nos faz viver uma vida mais abundante, além da religiosidade vazia. O profeta Oséias diz, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos em conhecê-lo. Ele expande a ideia do seguinte, eu conheço Deus e eu vou conhecendo mais a Deus no relacionamento com Ele. E isso é magnífico, isso é mais do que vida religiosa vazia, ou religiosidade vazia. É experiência, é relacionamento,
É falar e ouvir, é perceber, é sentir Deus, é ter direção. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, porque nós temos essa proposta. J. Packer diz: conhecer a Deus é uma questão pessoal, como acontece com qualquer relacionamento humano. Conhecê-lo é mais que obter conhecimento sobre Ele, é relacionar-se com Ele enquanto se revela a você, porque Deus se revela a nós, se revela a você. Então, se você quer viver além da religiosidade vazia, você tem que conhecer a Deus profundamente. E você conhece através do Espírito Santo que invade a sua vida. Eu quero desafiar você a conhecer a Deus. Segundo, viver além da religiosidade vazia. E para que isso aconteça, você precisa sofrer então uma ação de iluminação no coração. É o que a Bíblia diz. Como que isso acontece? Vamos ver a leitura bíblica aí do verso 18. Ele está orando, está pedindo a Deus, lembra no verso 17? Agora no 18 ele diz: oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? A NTLH diz: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. Amém? Isso significa, meus irmãos, você amigo que me ouve, é que rituais, ritos, sistemas cultuais em si mesmos não fazem você compreender realidades espirituais. A não ser que essa cerimônia, os rituais apontem para a palavra de Deus e facilitem o agir de Deus em sua vida. Você, segundo o que Paulo está dizendo aqui, precisa de uma ação poderosa. O apóstolo utiliza a expressão: olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha só a expressão: olhos do coração sejam iluminados. E percebam que há uma intervenção divina na interioridade, no nosso coração, para a gente entender realidades espirituais. E isso faz você viver além da religiosidade vazia. Porque o evangelho não é coisa vazia, é coisa profunda, de conteúdo, que mexe com a vida da gente, pode mexer com o seu coração. O verso 18, eu quero repetir da Nova Tradução da Linguagem de hoje: peço a Deus que abra a mente de vocês. Quer dizer, todo o trabalho é o trabalho do Espírito Santo, o trabalho de Deus na vida de uma pessoa, em minha vida e em sua vida. Aqueles então que têm essa iluminação podem compreender realidades que até então estavam obscuras, como é o testemunho do salvo, quando ele pode medir o que ele era antes, a sua compreensão anterior e a sua nova compreensão. Agora tudo muda, os olhos abriram, realidades, novo discernimento, a iluminação de Deus traz então um novo sentido para viver. Por isso, viver além da religiosidade vazia é desfrutar também desse discernimento trazido por Deus, desfrutar do conhecimento das bênçãos celestiais, do plano de Deus, da esperança baseada na cruz. A pergunta que cada um precisa responder, você, meu amigo que está me ouvindo, agora é: o seu coração já foi iluminado? Note bem a pergunta: o seu coração já foi iluminado? A pergunta não é: você já praticou o seu rito hoje? A pergunta é: o seu coração já foi iluminado por Deus? Já sofreu uma intervenção divina pelo Espírito Santo? Essa é a pergunta. A pergunta não é: eu tenho a minha tradição religiosa, não. A pergunta é: seu coração já foi transformado, foi iluminado por Deus? Só assim você pode viver para além da religiosidade vazia. Terceiro, para viver além da religiosidade vazia, você precisa experimentar o poder de Deus no cotidiano, no seu dia a dia. Note bem que essas ideias estão no texto bíblico. Nós estamos expondo o texto bíblico.
O que diz o verso 19, irmãos? Diz assim o verso 19: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha só como que esse texto aqui é interessante. O termo aqui, incomparável, suprema grandeza, é a tradução do termo que literalmente significa lançar além, ou seja, ir além, ultrapassar. Em sua forma aqui adjetiva significa extraordinário, algo fora de medida, ou seja, incomensurável. É isso, incomparável grandeza do seu poder. Quando então você conhece a Deus, o Espírito Santo inunda o seu coração, você experimenta desse poder. O que Paulo está dizendo aqui, incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Significa que uma pessoa que crê em Deus experimenta de uma ação poderosa, poder de Deus sem medida, além do cálculo humano. É isso que o texto está dizendo. Nós podemos ler o 19 e 20, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Isso aqui é interessante, porque o poder que age em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Isso tem um peso muito grande. Por isso que nada pode ser comparado. Nós não podemos dizer uma pessoa que está experimentando de Deus que ela está vivendo uma vida vazia, porque se ela está sofrendo essa ação, ela teve a iluminação e esse poder está operando na vida dela, uma coisa que ela não pode viver é uma vida vazia. Ela vai viver uma vida cheia de vida, da vida de Deus. Amém? Você pode dizer amém onde você está? É o que a palavra de Deus está dizendo. A religiosidade sem sentido, que fica só no ritual, nas regras, nas reuniões, não tem essa ação, não promove isso. Só o poder de Deus pode fazer isso. Por isso que o Evangelho é diferente. Ele envolve um agir de um Deus que é vivo, poderoso e que mexe com a vida da gente. Então, experimentar esse poder no cotidiano, para viver além da vazia, quando você experimenta desse poder, você entrega a sua vida ao controle dele no dia a dia, não só no lugar de culto, não só na reunião que acabou em si mesma, não, na sua vida por completo. Ele tem o controle da sua vida. Esse poder de Deus está operando em sua vida, nas várias esferas da sua vida, por onde você andar. Amém? Esse poder de Deus, então, vai trazer uma consciência da presença de Deus. Agora, você não manda em si mesmo, você está debaixo do controle divino. O poder de Deus está agindo em sua vida. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Está debaixo dessa influência maravilhosa de Deus. Isso faz você viver uma vida abundante, uma vida em Deus, para além da religiosidade vazia, porque em Deus é profundidade, com Deus é conteúdo, o Evangelho tem conteúdo, não é algo vazio. Louvado seja Deus por isso. Uma última coisa que nós podemos ver nesse texto de Fabulosa, que mostra um caminho para viver além da religiosidade, é também conscientizar-se da superioridade de Jesus. Somente isso, mas quando falamos ter essa consciência da superioridade de Jesus, não estamos falando do poder de Jesus, do nome de Jesus, da autoridade de Jesus. Nós não teríamos uma frase final aqui, mas para expressar tudo isso, é o que o verso 21 vai nos dizer. Olhe só. A NVT diz: agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Que coisa maravilhosa!
A NTLH diz: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Louvado seja Deus! Isso é a vida de Deus. Quando eu entendo isso, eu posso viver além da religiosidade vazia. A excelência de Cristo não fica só nesse tempo, não é temporária, ela é eterna. Ela não se limita a este mundo, a ideia aqui. Ela extrapola este mundo. Nesse mundo e no mundo que há de vir. Isso mostra a autoridade de Jesus. Que fantástico isso. Então, se uma pessoa quer viver para além da religiosidade vazia, ela precisa ter essa consciência de quem é Jesus. A carta de Paulo aos Efésios mostra muito disso. Jesus, a suficiência de Jesus, o caminho que passa da salvação por Jesus, é tudo por Jesus, é através dele. Quando eu entendo isso, eu posso viver para além da religiosidade. A carta de Paulo aos Filipenses vai nessa direção, um texto tão magnífico, capítulo 2, de 9 a 11. Paulo diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A religiosidade vazia sempre vai valorizar e vai celebrar os homens, o poder humano. A religiosidade vazia vai celebrar ídolos, sejam ídolos feitos pelos homens, sejam ídolos pessoas. Mas quando nós entendemos o Evangelho e queremos viver uma vida para além da religiosidade, no relacionamento com Deus, nós temos uma consciência do lugar de Jesus central. Jesus é superior a todo poder, e todo título, toda autoridade. Jesus reina no céu e na terra, e Ele quer reinar no seu coração. Algumas pessoas vão perceber isso depois, porque o texto de Filipenses disse que Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus convida você a reconhecer isso, para que você viva além da religiosidade vazia. O nome de Jesus é poderoso, não há nada que se compare a Ele, e numa experiência de fé legítima, real com Jesus, não há como você viver mais uma vida de ritual apenas, de horário marcado apenas. Você está na presença dEle, Ele fala com você, Ele age na sua vida. A quem você está entregando a sua vida? Quem está governando a sua vida? Segundo o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos ter essa consciência de quem é Jesus. Talvez você esteja tendo uma consciência do que é a sua denominação religiosa, do que você faz religiosamente, mas você não compreendeu quem é Jesus nesses termos. Cristo reina sobre todos os governos celestiais e autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos e das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Louvado seja Deus por isso. Por isso que na experiência com Jesus, nós podemos viver o plano de Deus. O plano cantado há pouco, o plano melhor. Porque só Jesus traz sentido para a nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que tipo então de existência você está tendo? Que tipo de vida você está tendo? Você é um religioso de uma certa direção? Não é essa a proposta que Deus quer. Deus quer que você entenda quem é Ele, quem é o seu Filho, quem é o Espírito Santo, para que você viva além da religiosidade vazia. Por isso, a revelação de Deus, a palavra de Paulo aos Efésios nos ensina isso. Queremos destacar então essas 4 coisas que mostram o caminho
para viver além da religiosidade vazia? Primeiro, conhecer profundamente a Deus. Você está conhecendo a Deus? Na linguagem do profeta Oséias, conhecer e conhecer mais. Conhecer e prosseguir conhecendo, porque Deus é algo maravilhoso. A experiência de fé com Deus legítima é algo profundo. Primeiro, conhecer. Segundo, sofrer uma ação de iluminação. O Espírito Santo que vai mostrar para você, vai agir em você, no seu coração. Terceiro, experimentar o poder de Deus no dia a dia. Ele vai agir além do espaço religioso, além do rito. Por último, segundo o texto, ter essa consciência de quem é Jesus, da superioridade do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus, do poder do nome de Jesus. Se você passar por aqui, conhecer a Deus, sofrer a ação do Espírito Santo, experimentar o poder dele no cotidiano, ter consciência da autoridade do nome de Jesus, você vai viver uma vida abundante. Para além da religiosidade, você vai ser abençoado. Que Deus nos abençoe e que você esteja vivendo hoje, querido e querida, meu irmão, minha irmã, além de uma religiosidade vazia. Você que está me ouvindo, possa viver. Esse é o caminho e Deus quer abençoar o seu coração. Que Deus nos abençoe nessa noite, abençoe o seu coração e que você viva no propósito de Deus, experimente dele profundamente. Louvado seja Deus, amém?